A arquitetura é a arte de construir. É um compromisso com os volumes, com as cores, com os espaços. Por isso que eu acho que a arquitetura é a mais complexa das artes. Eu procuro sempre fazer isso. Uma obra surpreendente, contemporânea, olhando para frente, olhando para o futuro. Como é que a obra vai se portar, por exemplo, daqui a 10, 20, 30 anos? E a arquitetura, por isso mesmo, deve ser a mais perene possível. Essa duração dela depende da própria evolução da cidade, da obra ser reconhecida, portanto, ela ser mantida. Procura ser contemporâneo por quê? Porque eu faço hoje, elaboro hoje, mas olhando para frente. Se esse olhar para frente vai resultar numa obra que vai durar 30 anos, ou 50, ou 80, isso vai depender de como a coisa vai se desenvolver. Se a arquitetura é melhor, com certeza ela vai durar mais tempo. Talvez o Rui Otaki seja um arquiteto que tenha mais seguido, né, um pós-modernismo figurativo, de se referir a certas imagens reconhecíveis. Eu quis sempre fazer do Hotel Nick um projeto que fosse muito peculiar. Na Brigadeiro Luiz Antônio, onde está construído o hotel, o limite máximo de altura é 25 metros, que corresponde a um prédio de 7 andares. É claro que é possível fazer prédios interessantes com menos andares, mas eu queria fazer uma coisa mais forte. Então, na altura dos 25, eu fiz um traço horizontal, que era o limite máximo, e daí então saiu essa curva, o arco invertido. Tem duas paredes estruturais muito fortes nas laterais e tem o hotel, né? Aquela meia-lua, né? Que se encosta nas duas empenas laterais. Elas funcionam estruturalmente e pela sua característica, pela dimensão, 25 metros de altura, tal, seriam paredes de uma certa espessura. Então ele consegue, através de sutilezas, né, tornar a estrutura leve. Quem deu o nome ao hotel foi o Vitor, proprietário do empreendimento. E ele deu esse nome depois que ele viu o projeto. Ele quis alguma coisa que fosse assim muito, como o próprio nome diz, uma coisa única, mas que fosse inteligível em qualquer língua. Então, único, unique em inglês, etc. A partir de 80, então começaram as obras de maior porte. Eu gosto, mas eu gosto mais de fazer o desenho, né? E a minha conversa é consequência dos desenhos. E por que eu achei interessante essa forma? Primeiro que é uma forma inusitada, e depois porque a forma cria dois vãos na curva, né? Algo assim. Aqui a medida e a forma é assim, né? E aqui é o térreo. Então, ela cria esses dois vazios. São dois vazios de uma cidade grande. Por quê? Um prédio de 7 andares é um prédio muito normal na cidade. Mas um vazio, que corresponde a 7 andares, 25 metros, é um bruta vazio. É um vazio que não dá para fazer um hotel de praia, é um vazio que não dá para fazer um hotel de fazenda. É um vazio que só cabe numa metrópole grande como São Paulo. O hóspede do hotel entra pelo vazio da direita, vai até o fundo do vazio depois que ele entra no hotel. E quem vai ao restaurante ou ao salão de eventos embaixo, a mesma coisa. Ele vai até o fundo, vira e entra aqui. É um conceito forte. E esse conceito forte do hotel
se apresenta também em qualquer andar. Essa arquitetura eu uso com as mais diversas formas para causar uma certa surpresa e uma visão contemporânea que eu tenho da cidade e que eu tenho o que deve ser, o que pode ser a presença da arquitetura numa cidade tão grande, né, e tão cosmopolita como a nossa. A pessoa que entra nesse espaço resultante dessa forma, ela se espanta, algo diferente. Então, com esse impacto que caracteriza, ele sensibiliza o indivíduo, ele às vezes brinca, quer dizer, se a pessoa entra e não fala um palavrão, é porque realmente o espaço não é... E geralmente todo mundo que entra fica espantado. A preferência maior, em primeiro lugar, se a gente puder falar, é onde abrigue muita gente, essa convergência de gente, com várias atividades, né? Mas eu nunca deixo fazer um pouco de residência, porque eu acho que é importante para mim ter o exercício do espaço doméstico até um grande espaço. O que eu acho interessante na obra do meu pai, ele fez poucos exercícios, vamos chamar assim, utópicos de arquitetura, pensando na arquitetura do futuro. Como ele considera a arquitetura obra construída, isso para ele é muito importante, a questão da obra ser de fato executada. Quando ele pensa na arquitetura para o futuro, ele já pensa em como isso vai ser construído e se empenha por isso. Eu penso que a arquitetura e também o urbanismo, que é o arranjo da cidade, podem ajudar a nossa cidade e a cidade em geral a se tornarem mais abertas e, eu diria, mais democráticas. Enquanto no papel só, é uma etapa importante, mas para os moradores da cidade, para o espaço da cidade e para a contemporaneidade da época, é importante que a obra esteja construída. É um compromisso meu com quem vai usar a obra. Pode ser uma residência, uma escola, um clube, um estádio, etc. Também o compromisso da obra com a cidade, com o espaço da cidade. Com a obra feita é que a arquitetura se vincula à cidade. Por isso que eu acho que a arquitetura deve ser uma arte que possa ser compreendida por todos. E aí que eu sinto que a arquitetura fica mais interessante.